E continuando com a abertura da empresa, agora questões mais físicas, digamos, mais palpáveis. Vamos para a parte de funcionários, né? Digamos que você define se você vai ter sócio ou não, e talvez você tenha algum recurso disponível para funcionários. Aliás, recomendo você fazer isso o quanto antes, né? Quanto antes você puder investir em pessoas, melhor. E para funcionários, você tem que ter aqueles mesmos cuidados que você tem para o caso de um sócio, né? Alinhamento em relação à parte técnica, personalidade e visão de longo prazo, né? Costuma-se notar que no início de um profissional, digamos numa fase de estágio, a parte de personalidade acaba tendo um peso um pouco maior do que a técnica, porque geralmente não tem tanta diferença assim em termos de experiência, né? E conforme o tempo vai passando, a parte técnica vai acabando sendo um pouco mais relevante, né? No caso de engenheiros, no caso de gerentes de engenharia. Mas é importante que você avalie os três aspectos, né? Nas nossas empresas a gente costuma fazer seleções bem criteriosas, né? Através de várias fases, né? Uma primeira fase onde a gente recebe os currículos, uma segunda fase dos melhores selecionados a gente envia um questionário via Google Forms, avalia as respostas, ou as melhores respostas a gente chama para uma conversa. Dessa conversa a gente ainda faz uma avaliação psicológica que é chamada avaliação DISC, que uma coach ela faz pra gente. E se for no caso de um profissional, de um engenheiro, um gerente de engenharia, ele ainda passa por uma última etapa que é uma entrevista pessoal com essa psicóloga, essa coach. Então a gente é bem criterioso em relação à contratação de pessoas, porque essas pessoas vão estar representando a nossa marca, vão estar representando a nossa empresa. Quando uma pessoa pensar numa empresa, muitas vezes ela não vai pensar no Leonardo, vai pensar no meu sócio da empresa, vai pensar no funcionário que está atendendo ela, né? Então é muito importante a gente ter profissionais que a gente possa confiar e tenham esses três pilares bem alinhados também. A visão de reinvestir é fundamental para você ter uma empresa, né? Para você ter um organismo que vá crescendo ali e sem dependendo cada vez menos de você. E no caso de reinvestimento em pessoas, para que você possa focar no crescimento da empresa, eu recomendo a seguinte ordem de contratações. Geralmente, caso seja o seu caso de você estar iniciando a empresa agora, recomendo você começar com geralmente é estagiário, né, que se contrata, para orçamento, para que você não incorra o risco que eu já incorri esse erro no passado de estar executando algum serviço e ali na correria, 2, 3 clientes atendendo ao mesmo tempo e tal, executando o serviço, e quando vê, terminou o serviço, eu não fiz nenhum orçamento nesse meio tempo e vai lá um mês de gap até o próximo fechamento, entrada de fluxo de caixa. Então, um profissional por orçamento para auxiliá-lo nos orçamentos, eu acho que é muito importante logo no início. Depois um profissional para a parte de execução, né, para a parte operacional, seja você que está trabalhando com obras, um estagiário para ficar na obra. Quanto antes você puder contratar um engenheiro, melhor ainda, para te auxiliar a você sair do operacional para focar cada vez mais no gerencial e no segundo passo, no estratégico da empresa. E terceira contratação, recomendo muito um administrativo financeiro para cuidar das contas, finanças, boleto, pagamento, essas partes mais burocráticas também que costumam te tomar bastante tempo e não tem muitas vezes um valor agregado tão grande, mas são fundamentais serem feitas, né? Então, um profissional administrativo financeiro e depois um coringa. O que é o coringa? É um profissional que você possa utilizar em várias áreas. Isso por questões de, às vezes, ter serviços com valor agregado um pouco menor. Então, esse coringa, geralmente, um estagiário mais de fase inicial pode estar auxiliando, ele já vai estar aprendendo com isso. E também para servir como reforço. Às vezes você está mais puxado na parte do orçamento, daí você vai e aloca esse coringa na parte de orçamento. Opa, agora deu uma pegada aqui na parte de execução, aloca o coringa para execução, né? Então esse coringa serve muito como reforço também para te auxiliar em eventuais desfalques. Digamos que um funcionário venha a sair, esse coringa pode dar um reforço ali provisório na área onde aquele profissional anterior estava. Tá? Então uma recomendação aqui de primeiras contratações que eu acredito que faça bastante sentido para a maioria das empresas de engenharia que estão iniciando. Vamos para a parte de contabilidade, né? Então a gente falou anteriormente sobre contabilidade, sobre contrato social, e está na hora de colocar na prática. Então
O ideal é você orçar com algumas empresas aí da sua região. Eu recomendo pelo menos 5 orçamentos, fazer um quadro de cotação, que a gente chama. A gente costuma fazer orçamento com pelo menos de 3 a 5 empresas, para que você tenha um valor equalizado de mercado. E em termos de contabilidade, não se apegue tanto, lógico que o preço é importante, mas não se apegue tanto somente ao preço, mas também preste atenção na expertise daquela empresa, né? Será que é uma empresa que está acostumada a trabalhar com construção civil? Porque muitas vezes vale mais a pena pagar um pouco mais da contabilidade, 50, 100, 200 reais por mês, e ter uma contabilidade que entenda do negócio, que possa trazer soluções contábeis que sejam muito mais econômicas para a sua empresa. Então, às vezes você gasta um pouquinho mais na mensalidade, mas você conta com uma economia muito maior por ser uma empresa que entende do assunto. Então, peça recomendações, talvez colegas seus que trabalham em empresas de engenharia, pergunte que contabilidade aquela empresa de engenharia usa, ou você já conhece alguém que já está empreendendo, pergunta para ele onde é que está a empresa que faz a contabilidade hoje. Mas é importante você prestar atenção na expertise do escritório de contabilidade. Isso porque, com a expertise, eles vão definir, e baseado também nas atividades que você vai atuar, no tipo de sociedade que você vai ter um tipo de empresa que é melhor para aquela situação, né, em termos tributários, em termos de organização de contrato social. Né? Então, com a contabilidade, você faz o orçamento, verifica os tipos de tributação e a definição da sociedade para a elaboração do contrato social, que, como eu te falei, é o certificado de nascimento ali da sua empresa, onde vai constar diversas questões, percentual da sociedade, obrigações, as atividades. Tá? E aqui eu coloquei um cuidado nas atividades que você coloca no seu contrato social. Via de regra, coloque todas as atividades que você vai atuar ou pretende atuar, eventualmente, mas tome cuidado com algumas atividades que podem ocasionar numa tributação maior de maneira geral da sua empresa. Então, é importante você ter isso bem alinhado com a sua contabilidade. Né? Para essas atividades que eu estou trabalhando, vale a pena colocar todas as atividades no contrato social? Ou quem sabe eu tiro uma atividade e abro uma outra empresa num segundo momento com aquela atividade específica? Porque dependendo da atividade você pode ter tributações diferentes. Então, tome muito cuidado com as atividades que você vai estar colocando aí no seu contrato social para não estar pagando tributos a mais à toa. Com isso, você vai elaborar o seu contrato social, né, com o auxílio da contabilidade ou com o escritório de advocacia, mas como a contabilidade já vai estar cuidando ali do dia a dia da empresa, recomendo você elaborar isso com a contabilidade e você vai dar entrada na junta comercial, né, para dar o registro ali da sua empresa na junta comercial do seu estado. E esses 3 pontos aqui são muito importantes: a junta comercial, o INPE, que a gente já falou, né, fazer o registro da marca, e o registro do domínio do site, para você poder, né, ter o domínio e elaborar o site depois, tá certo? E por último, a definição do escritório. Né? Nesse meio tempo você já deve ter pesquisado alguns escritórios na região, tanto questão de escritório virtual, como coworking, como compartilhado, e tomar a decisão se você vai iniciar naquele endereço ou não, até porque você precisa constar o endereço no contrato social. Então você precisa dessa definição. Isso tudo acontece muito em paralelo. E aqui um ponto importante que eu gosto de ressaltar, a visão de longo prazo, isso tem que ser alinhado constantemente. Muitas vezes a gente inicia uma empresa pensando numa visão, pensando nas atividades que a gente vai atuar, e por mesmo inexperiência do mercado, a gente ao iniciar as atividades vê que temos outras possibilidades, né? Temos outras atividades que podem ser mais lucrativas. Então, é normal que você possa ter um realinhamento de visão de longo prazo com os seus colaboradores e com os seus sócios também, tá? Então isso aqui tem que ser constantemente alinhado à visão de longo prazo para que estejamos todos remando na mesma direção, tá bom? Então, parte prática, avaliar se você já vai querer ter algum funcionário, se você já tem fluxo de caixa para isso, um capital para investir. Se não, não tem problema, mas o quanto antes aplique essa visão de reinvestimento. Minha sugestão aqui de funcionários para serem contratados. Olhe se a contabilidade, lembrando de ter uma contabilidade expert na atividade que você vai atuar, para que ela possa trabalhar os melhores tipos de tributação, definição societária dentro do contrato social, com as atividades
coerentes com a sua situação, e entrada na junta, no INPE, registro do site e definição do escritório. Daí a gente já começa a ter as coisas físicas, já começa a ter tudo formalizado para iniciar aí as atividades de fato.